Boa noite, Boa noite, eu sou o Gleidson, eu sou a Daisy. somos acadêmicos do curso de Logística e iremos apresentar nosso trabalho da disciplina Pesquisa Operacional Aplicada à Gestão. E o que é a pesquisa operacional? É uma área da ciência aplicada que utiliza métodos matemáticos, estatísticos e computacionais para apoiar a tomada de decisão. Ela busca modelar situações reais, problemas complexos e encontrar soluções otimizadas, levando em conta restrições e objetivos da organização. Em resumo, é a ciência de tomar decisões melhores com base em modelos matemáticos. O processo costuma seguir um ciclo estruturado que envolve formulação, modelagem e resolução. Primeiro, formulação do problema. Identificação e entendimento da situação real, definição dos objetivos, como, por exemplo, maximizar lucro, minimizar custos ou reduzir tempo, levantamento das restrições, como limitações de recursos, capacidade e tempo. Segundo, modelagem do problema. Transformar o problema real em um modelo matemático, representar variáveis de decisão, restrições e função objetivo, como, por exemplo, usar a programação linear para planejar produção ou logística. Terceiro, resolução do modelo. Aplicar métodos matemáticos ou computacionais, como, por exemplo, o Simplex, solver do Excel ou softwares de otimização. Obter soluções que atendam às restrições e otimizem o objetivo definido. Quarto, análise e validação. Interpretar os resultados, testar a sensibilidade, como mudanças nos dados afetam a solução, verificar se os resultados fazem sentido na prática. Quinto, implementação da solução. Aplicar as recomendações no ambiente real, monitorar os efeitos e ajustar se necessário. A pesquisa operacional transforma problemas reais em modelos matemáticos para apoiar as decisões, passando pelas etapas de formulação, modelagem, resolução, análise e implementação. O objetivo do nosso trabalho é analisar a capacidade produtiva das máquinas, considerando a produção de todos os produtos, a fim de identificar a combinação que possibilite alcançar o maior lucro possível, sem excluir nenhuma linha de produto. Então, agora vamos para a formulação do problema. A organização precisa determinar a quantidade ideal de produção de cocada tradicional e cocada zero durante o período de um mês, de forma que atenda simultaneamente aos dois públicos consumidores e proporcione um lucro satisfatório e que respeite os limites de disponibilidade das máquinas. As condições da produção são as seguintes: máquina 1, 176 horas disponível no mês. Máquina 2, 160 horas disponível no mês. A cocada tradicional, cada caixa exige 2 horas na máquina 1 e 1 hora da máquina 2, com lucro de R$ 100 por caixa. Cocada zero, cada caixa exige 1 hora na máquina 1 e 1 hora na máquina 2, com lucro de R$ 80 por caixa. Modelagem do problema. Para a realização do estudo, foram utilizados dados fornecidos pela empresa de um dos membros da nossa equipe, que permitiram identificar o lucro por caixa de cada linha de produtos da organização. Com base nessas informações, elaboramos uma planilha no Excel, no qual estruturamos os dados relevantes para o problema, incluindo quantidade de caixas produzidas, lucro por caixa de cada produto, disponibilidade de horas das máquinas e tempo necessário de cada máquina para a produção de cada tipo de cocada. Resolução do modelo. Para a resolução do problema, utilizamos a programação linear pelo método Simplex por meio da ferramenta de otimização solver do Excel, considerando os seguintes critérios: função objetivo, maximizar o lucro total obtido com a produção das caixas de cocada. Variáveis de decisão, quantidade de cada produto a ser produzido.
Restrições: disponibilidade de horas mensais das duas máquinas, sendo máquina 1 176 horas e 160 horas na máquina 2. A formulação do modelo permitiu identificar a combinação de produção que respeite os limites de capacidade das máquinas e proporciona o maior lucro possível. Agora vamos solucionar o nosso problema na prática. Primeiro, precisamos estruturar as nossas informações. Vamos começar fazendo a coluna da máquina, né? Vamos colocar suas horas disponíveis. Máquina 1, 176 horas, máquina 2, 160. E em seguida, vamos colocar o consumo que cada cocada tem para cada máquina. Cocada tradicional são 2 horas para a máquina 1 e 1 hora para a máquina 2. Cocada zero vai ser 1 hora na máquina 1 e 1 hora na máquina 2. E vamos deixar uma coluna para o total de consumo, que vai ser justamente o que vamos utilizar das horas disponíveis das máquinas. Em seguida, vamos deixar uma coluna para os produtos, que vai ser a cocada tradicional e a cocada zero. E ao lado dela, vamos colocar a quantidade de cada uma. E em seguida, o seu lucro. A cocada tradicional custando R$ 100 e a cocada zero custando 80. E ao lado dela, vamos colocar o lucro que teremos ao calcular a quantidade com o seu valor. E agora vamos estruturar, né, o nosso problema, porque o solver precisa que fazemos algumas fórmulas para ele, né, para poder ele entender. Vamos começar pelo total consumo. Vamos pegar o quê? Vamos pegar o consumo da cocada tradicional na máquina 1, multiplicar pela sua quantidade, e após isso vamos somar com o consumo da cocada zero na máquina 1 com sua quantidade também. E isso vai ser o consumo só da máquina 1. Vamos repetir o mesmo processo com a máquina 2. Somar o consumo da tradicional na máquina 2 com sua quantidade e o consumo da cocada zero com a sua quantidade também. Após isso, vamos fazer o valor, né? Que é o lucro que vamos ter. Vamos pegar a quantidade e multiplicar pelo lucro, né? No caso da cocada tradicional. Após isso, vamos fazer a mesma coisa com a cocada zero açúcar. Sua quantidade pelo seu lucro. E vamos somar os dois valores para dar o nosso total, que é a nossa função objetivo, né? O que a gente quer conseguir. Agora vamos colocar isso no solver, né? No solver, o primeiro passo vai ser justamente identificar a célula que é o nosso objetivo, que é o valor total, né? Que queremos maximizar. Após fazermos isso, vamos ter que definir o objetivo, que é maximizar, que já vai estar selecionado. Após, vamos selecionar nossas células variáveis, que são a quantidade, porque são elas que vão ditar o quanto vamos lucrar. Feito isso, vamos adicionar as nossas restrições. Como é feita a adição das restrições? Vamos adicioná-las, né, no solver, e vai aparecer uma caixinha. Lá vai pedir para selecionarmos a primeira célula, que vai ser o total de consumo da máquina 1. E lá vão ter a opção maior ou igual, e vamos selecionar a hora disponível, que vai ser a restrição dela, que só vai poder ser até 176 horas. Depois de adicionada, vamos para a máquina 2, que vai ser do mesmo jeito, total de consumo maior ou igual a 160 horas disponíveis. Depois das restrições adicionadas, vamos escolher o nosso método, que vai ser o LP Simplex. Depois de adicionados, vamos poder resolver o nosso problema. Vai aparecer uma telinha falando da sensibilidade, tudo que foi feito, né? E vamos só apertar no OK que vai dar o nosso resultado. Como podemos ver, a quantidade ideal para não excluirmos nenhum dos dois produtos seria 16 unidades, né? 16 unidades da caixa da tradicional, mais 144 da zero açúcar. Na tradicional, vamos ter um lucro de R$ 1.600, da zero açúcar 11.520, somando tudo, vamos ter o lucro ótimo, que é 13.120, que é a nossa solução ótima.
Após a resolução prática do problema, vamos para análise e validação. Após a formulação do modelo de programação linear, utilizamos o solver do Excel com o método simplex para resolver o problema de otimização. Dessa forma, foi possível determinar a quantidade ideal de caixas de cada produto a ser produzida, respeitando a capacidade disponível das máquinas e maximizando o lucro total. A análise dos resultados permitiu identificar padrões de produção, a forma como a utilização das máquinas influencia diretamente a distribuição entre a cocada tradicional e a cocada zero, gargalos. A máquina 1, devido à sua menor disponibilidade em relação à demanda dos produtos, apresentou-se como fator limitante da produção. Alternativas de ação. Com base nos tempos de utilização das máquinas, é possível ajustar a produção de cada tipo de cocada para equilibrar a carga e atender à demanda a fim de potencializar o lucro. Trade-offs. O aumento da produção de um produto reduz necessariamente a capacidade disponível para o outro, exigindo decisões estratégicas entre maximização de lucro e atendimento equilibrado aos dois públicos. Implementação da solução. Com base nos resultados do modelo de programação linear, a solução pode ser convertida em recomendações práticas para a organização, contemplando os aspectos operacionais, financeiros e humanos. As principais ações sugeridas incluem planejamento da produção, estabelecer a quantidade ideal de cocada tradicional e cocada zero a ser produzida, garantindo o uso eficiente das máquinas e a maximização do lucro. Alocação de recursos. Organizar a utilização das máquinas de maneira eficiente, evitando sobrecarga ou subutilização. Gestão financeira. Projetar o lucro esperado com base na produção otimizada, apoiando o planejamento orçamentário e decisões estratégicas. Gestão de pessoal. Ajustar as escalas de trabalho e distribuir colaboradores conforme a demanda de produção, assegurando produtividade e equilíbrio operacional. São essas ações que permitem que a organização implemente a solução de forma efetiva, convertendo os resultados do modelo em melhorias concretas no processo produtivo e no desempenho geral. E essa é a apresentação da nossa equipe, com a docência de José Irã Batista e tutoria de Denise Maria Nunes.